Boa noite. Não sei você, mas esse é um momento que eu espero quase a semana toda por ele. Porque é um momento onde nós podemos nos reunir, mesmo que virtualmente, mas para ouvirmos a palavra do Senhor. Que belíssima oportunidade que nós temos de ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Então, nesse momento, eu convido você a estar realmente esquecendo um pouco das coisas que estão lá fora e realmente prestando atenção, ouvindo aquilo que Deus tem para falar à sua vida. A próxima canção, ela fala sobre comunhão. Então, que você possa fazer dela também uma oração ao Senhor e uma gratidão também pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelos nossos irmãos tão amados que estão conosco. Uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia, o que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Nesse momento, eu convido você, aí onde você está, no conforto do seu lar ou onde você estiver, a estar elevando a Deus uma oração, agradecendo, pedindo, falando com o Senhor.
Deus, que maravilha é podermos falar contigo. Muitas vezes estamos tão ansiosos por falar com alguém, por contar as nossas novidades para alguma pessoa. Mas é tão bom nós sabermos, Deus, que mesmo que nós não tenhamos ninguém ao nosso redor, o Senhor sempre está pronto para nos ouvir. O seu braço, Deus, está sempre estendido ao nosso favor. Nós te louvamos por isso e por isso nesse momento nós depositamos a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor possa estar realmente operando maravilhas, Senhor Deus, em nós e através de nós também. Muito obrigada, Deus, pela tua presença maravilhosa em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E agora é a hora de chamar a criançada para nós termos aquele momento tão especial de louvarmos ao Senhor juntamente com eles. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. O seu cabelo, a cor de sua pele, o tamanho do pé, altura, peso e medidas, braço, pele e barriga, bem assim como é. O seu cabelo, a cor de sua pele, o tamanho do pé, altura, peso e medidas, braço, pele e barriga, bem assim como é. Você foi criado, foi separado pra servir a Deus do jeito que você é. Insubstituível, você é incrível, só precisa ter fé. Por isso um apelido não será ouvido se ele for uma gozação, mas será atendido se for um carinho do seu coração. Por isso um apelido não será ouvido se ele for uma gozação, mas será atendido se for um carinho do seu coração. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. O seu nariz, boca, sobrancelha, queixo, testa e orelha, a cor dos seus olhos ele não ensaiou, tudo fez de primeira. O seu nariz, boca, sobrancelha, queixo, testa e orelha, a cor dos seus olhos ele não ensaiou, tudo fez de primeira. Você foi criado, foi separado pra servir a Deus do jeito que você é. Insubstituível, você é incrível, só precisa ter fé. Por isso um apelido não será ouvido se ele for uma gozação, mas será atendido se for um carinho do seu coração. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 9, nós lemos o seguinte: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Interessante como o apóstolo Paulo fala aqui. Eu nem preciso escrever isso para vocês, porque Deus já os instruiu que precisamos o quê? Amar uns aos outros. Que esse versículo possa fazer morada em nosso coração e que esse amor do Senhor possa ser abundante na minha e na sua vida. E agora eu convido você a prestar atenção e ver as nossas atividades
através do Ático News. A gente tá nessa batalha, nessa luta, porque a gente ama o que faz. Nós da saúde, nós estamos ali não é por brincadeira, é porque realmente a gente ama o que faz. Em alguns bairros que a gente passa de ambulância, a gente ainda tá vendo gente na rua sem usar máscara. Nossa, o sentimento nosso é de indignação completa, sabe? Dá vontade de falar assim, vem aqui fazer um plantão comigo. Ver o que eu vejo por um dia ou por um atendimento. Não precisa mais que isso. O que nós temos que fazer é trabalhar, dar o nosso melhor para conseguir erradicar esse vírus, essa doença. Ainda a pandemia está aí, a gente está com um aumento de casos muito alto. Heróis são aqueles que ficam em casa. Heróis são aqueles que realmente preservam a sua família. O corona tá lá fora e pega quem se descuidar. É melhor ficar onde mora pra não ter que remediar. Claro que essa demora pode até te incomodar, mas a ciência corrobora, é melhor se isolar. Fique em casa até tudo melhorar. Fique em casa e não saia pra passear. Fique em casa, se segura no sofá. Fique em casa que o corona vai passar. Fique em casa, fique em casa. Que legal ter você mais uma vez aqui no nosso canal da Ático Curitiba. E hoje nós chegamos à nossa terceira e última mensagem da série Cancelaram a Alegria. Onde na primeira série nós conversamos um pouco sobre a cooperação. No domingo passado nós falamos um pouco sobre a paz. E hoje eu quero continuar e terminar falando dessa série sobre relacionamentos. E tudo isso, todas as nossas conversas, elas foram baseadas na carta de Paulo aos Filipenses. As duas conversas passadas, nós conversamos, ouvimos um pouco, aprendemos diante do capítulo 1 e do capítulo 2, e hoje nós vamos então aprender um pouco mais dessa carta diante do capítulo 4, dessa carta de Paulo, ou desses escritos de Paulo para os cristãos de Filipos. E para iniciar, para ilustrar aqui o que vamos conversar hoje, no filme Batman vs Superman, o bilionário o Bruce Wayne, que tem usado aí por anos secretamente em Gotham City
sendo o Batman, né, o violento Batman, ele, por décadas, né, ele vem acusando o Super-Homem pelas vítimas resultadas da luta do Super-Homem com o General Zod. Porém, em contrapartida, Super-Homem, né, quando ali está na pessoa do Clark Kent, ali trabalhando no jornal Planeta Diário, ele vê o Batman como alguém que é muito perigoso. E ele precisa então expor o Batman. Um querendo expor o outro, um querendo colocar a culpa no outro. Porém, ambos se acham aptos para salvar a humanidade, porém eles acham que o outro está errado. Batman acha que Superman está errado e Superman acha que o Batman está errado. E o que nós conseguimos ver? Por conta disso, por conta de tudo isso, caem, tanto o Superman quanto o Batman, eles caem na manipulação de Lex Luthor, que ele quer acabar tanto com o Batman, tanto quanto com o Superman. O que nós podemos aprender com isso, diante desse filme, falando sobre o capítulo 4 de Filipenses? A relação que o filme nos traz é que a falta de humildade nos leva a não querer olhar com os olhos do outro. Nós estamos, quem sabe, indo pelo mesmo caminho, tendo os mesmos pensamentos, mas nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro. Lutamos pela mesma causa, mas não conseguimos ter empatia para com a pessoa que está lutando ao nosso lado. E olhando para a carta de Paulo aos Filipenses, nós podemos perceber, sem dúvida alguma, que essa é a carta que é mais falada sobre relacionamentos. É a carta que mais fala para a igreja sobre como viver contente, pois essa carta nos ensina de uma maneira muito prática, por sinal, como nós podemos fazer isso. Essa carta nos ensina de uma maneira prática. Então, Paulo desafia aqueles cristãos de Filipos nessa escrita, e hoje esse desafio é para nós, de como nós devemos ou como nós podemos colocar diante do Senhor, ou necessitamos colocar diante do Senhor toda a nossa dependência. É isso que Paulo nos desafia nesse sentido, para nos dependermos exclusivamente do Senhor. Para quê? Para que, como falamos nos domingos anteriores, a cooperação, a paz e os relacionamentos sejam plenos. Os relacionamentos que vamos ver nessa noite. Os relacionamentos sejam plenos. E por que Paulo fala isso? Porque a cooperação, a paz e os relacionamentos só irão existir verdadeiramente se estivermos no Senhor. Os relacionamentos, a cooperação, a paz só irá existir plenamente se nós estivermos no Senhor. Não em circunstâncias, não em diversões momentâneas, porque se nós entendermos isso, essa alegria nunca será uma alegria verdadeira. Se nós depositarmos a nossa confiança, a nossa paz, os nossos relacionamentos em coisas, nós nunca teremos uma verdadeira alegria, uma plena alegria. Será apenas uma alegria passageira, porque não será uma alegria duradoura. Será uma alegria que sempre vai depender, quem sabe, de conquistas, tanto das nossas quanto das outras pessoas, para nos alegrarmos. Então, por outro lado, quando essa alegria está plenamente colocada em Cristo, quando essa alegria está plenamente colocada no Senhor, ela é uma âncora para as nossas vidas. Essa alegria serve de uma âncora para o nosso caminhar. Podem vir as adversidades da vida, podem vir as chacoalhadas que o mundo, que a vida pode nos dar, e certamente irão nos dar. Não temos dúvidas disso. Nós podemos ser chacoalhados por diversos temporais. Certamente iremos ser, sim.
mas nossa embarcação estará segura no Senhor. Diante de qualquer adversidade, a nossa embarcação estará segura no Senhor. Ou seja, nossa alegria, ela não vai embora. Mesmo que nós tenhamos que enfrentar lutas, a nossa alegria não vai embora, mesmo que nós tenhamos que enfrentar tribulações, adversidades, tristezas e muito sofrimento aqui nesse mundo. Então, pode surgir uma pergunta para nós, mas como andarmos ou como vivenciarmos, expressar de uma maneira correta essa verdadeira alegria? Porém, essa verdadeira alegria, como nós já falamos, ela vem somente de um encontro com o Senhor. De um encontro real, um encontro que gera uma mudança em nós, uma mudança que começa na nossa mente e reflete no nosso modo de viver, reflete nas nossas ações, nas nossas intenções, inclusive no modo como nós nos relacionamos com o próximo. Podemos ver isso através de 2 versículos que Paulo diz: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. E o versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Então, alguém já disse uma frase, alguém já disse a seguinte frase: nós não podemos evitar que um pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos evitar que eles façam ninhos em nossa cabeça. Por que eu falo isso? Porque, como nós podemos perceber, tudo começa na mente. É a mente que dita como nossas ações se concretizam, é a mente, ou através da mente, que podem acabar, quem sabe, com o nosso contentamento com as pessoas. Através da mente, pode acabar o nosso contentamento com o Senhor. Nós podemos entender que a mente, ela pode ser ou a nossa maior aliada, ou o nosso pior inimigo. Algo que pode nos ajudar ou pode nos atrapalhar. E Paulo, aqui no capítulo 4 da carta aos Filipenses, ele está falando de um problema de relacionamento. Paulo está falando de um desentendimento que surgiu dentro da igreja de Filipos. Porém, para que consigamos entender melhor aquilo que Paulo está explicando para nós, vamos recapitular aqui algumas coisas. Aproximadamente 10 anos antes de Paulo escrever essa carta aos Filipenses, Paulo havia passado por Filipos em uma das suas viagens missionárias. E diante dessa viagem, Paulo planta essa igreja. Paulo planta a igreja de Filipos. Paulo planta a igreja naquele local, naquele povoado. Como assim? Paulo procurou um local para que ele pudesse orar, buscar a presença do Senhor, e ele encontra esse local. Nesse local estavam ali algumas mulheres orando. Paulo prega ali naquele local, Paulo ora ali naquele local, e uma dessas mulheres se converte naquele mesmo dia. Essa mulher, o nome dela é Lídia. Ela não era de Filipos. O texto de Atos vai nos dizer que ela é de uma região da Ásia Menor chamada Tiatira. Ela não era dali de Filipos, mas nós conseguimos entender aqui que Paulo ele prega o evangelho e algumas pessoas ouvem, aderem, ouvem a palavra do Senhor e querem conhecer esse Deus de Paulo, querem caminhar com esse Deus de Paulo. Porém, a história continua. Na sequência, Paulo foi preso em Filipos. Por que Paulo foi preso? Paulo foi preso porque ele expulsou o demônio de uma jovem adivinhadora. E tudo isso nos leva a crer que essa jovem também, ela também estava, quem sabe, procurando seguir os caminhos do Senhor. Tudo nos leva a crer. Por quê? Porque até
o apóstolo Paulo ser preso, ele havia libertado essa mulher desses demônios. Então, essa jovem, ela já não era mais escrava, era uma mulher que agora estava livre. Só que os seus donos, os seus proprietários, aqueles homens, aquelas pessoas que ganhavam dinheiro com aquelas adivinhações daquela moça, daquela jovem, eles ficaram irados com aquela situação e mandaram então prender Paulo. Mandaram prender Paulo. Então Paulo vai para a prisão, só que lá na prisão acontece algo extraordinário. Na prisão, uma família inteira se converte. A família do carcereiro e todos da sua casa são batizados. Nós conseguimos entender aqui então que diante de todas essas situações nasce ali uma igreja em Filipos, com Lídia, muito provavelmente essa jovem, a família do carcereiro e tantos outros que foram se achegando ali. Porém, anos depois essa igreja cresce. Anos depois essa igreja ela se desenvolve. E Paulo vai mostrar para nós aqui o nome de duas outras integrantes dessa igreja, Evódia e Síntique. E olha só que interessante o que Paulo diz a respeito delas no versículo 3. Peço que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Peço que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Ou seja, juntas, Evódia e Síntique, elas foram fundamentais, elas foram de extrema importância naquele começo. Juntas, elas foram de extrema importância para o nascimento, para a plantação daquela igreja, para o início daquela igreja. Mas depois, aquelas mulheres, elas se desentenderam. O texto vai dizer que Evódia e Síntique brigaram. Nós não sabemos o motivo, não sabemos a razão, Paulo não explica nada disso no texto, mas o fato é que elas se desentenderam. O fato é que elas começaram a pensar diferente. O fato é que elas começaram a ter mentes distintas. E essa distinção fez com que viesse a ter um choque entre Evódia e Síntique. E isso, obviamente, estava trazendo um grande problema para aquela igreja. Isso, obviamente, estava trazendo um grande problema para a igreja de Filipos. E é óbvio que a briga dessas duas cofundadoras estava ameaçando a própria sobrevivência da igreja. Estava ameaçando algo saudável que estava acontecendo ali na igreja. E nós, infelizmente, vemos isso acontecer por conta de divisões de pensamentos, a pensamentos contrários e tantas coisas mais. E o que nós podemos ver o que acontece depois ou o que acontece durante? A igreja inteira sofre por conta disso. A igreja se divide no meio. Um grupo vai para um lado, outro grupo vai para o outro lado. E aqui nós podemos nos perguntar que vantagem tem nisso? Que vantagem o Evangelho tem para o Evangelho nisso? Nenhum. Nenhum resultado, nenhuma vantagem. Isso acontece quase sempre por questões pessoais, por desejo, quem sabe, de fazer a própria vontade, imperar sobre as pessoas, sobre o pensamento, sobre as decisões das outras pessoas. Mas o que nós podemos entender aqui é que essa divisão ela ainda não tinha acontecido. Ela estava apenas começando. Então, por isso Paulo, mais do que depressa, ele escreve querendo resolver, solucionar o problema daquelas duas irmãs, daquelas duas mulheres. Dentre tantos assuntos relatados nessa carta, talvez esse seja o maior objetivo na escrita de Paulo. Por quê? Por que eu chego à conclusão disso? Porque por muitas vezes Paulo não cita o nome das pessoas. Paulo não chama as pessoas pelo nome. É muito raro quando Paulo faz isso. É muito raro Paulo citar as pessoas pelo nome. Quando Paulo ele quer dizer alguma coisa,
ou quando surge algum problema para resolver, ele fala dos problemas, mas ele fala de uma maneira genérica. Ele fala, ele dá as pessoas que estão ouvindo conseguem entender do que Paulo está falando, de quem ele está falando, mas ele não cita o nome daquelas pessoas envolvidas. Porém, aqui ele cita exatamente os nomes: Evódia e Síntique. Evódia e Síntique. Mas nós podemos ver que Paulo está atrás de uma solução. E qual a solução que Paulo quer mostrar para nós, para que esses relacionamentos não sejam cancelados? Qual a tratativa que Paulo traz para nós aqui? Paulo quer mostrar para nós que esses problemas só serão resolvidos diante de uma mudança de mente. Uma mudança de mente, para que os nossos relacionamentos não sejam cancelados. A única maneira de lutarmos para darmos continuidade é termos a mente de Cristo, a mente do Senhor. Aquelas mulheres precisavam voltar a pensar como Cristo, elas precisavam voltar a ter o mesmo modo de pensar. Assim como Paulo diz no capítulo 2, tenham o mesmo modo de pensar. Mas esse mesmo modo de pensar não é apenas ter o pensamento igual, uma ter o pensamento igual o da outra. Porque as duas, elas até podem ter pensamentos iguais e as duas estarem erradas. Ou mais pessoas terem pensamentos iguais e elas estarem erradas. Eu quero dar um exemplo aqui. A pessoa X tem um tipo de pensamento. E aí a pessoa Y tem um tipo contrário. Mas essa pessoa Y, ela se rende ao tipo de pensamento da pessoa X. Ela passa a pensar igual à pessoa X. Mas o pensamento daquela pessoa X está errado. Não é um pensamento correto. Então, não vai adiantar nada. Elas passam, tanto a pessoa X quanto a pessoa Y, elas passam a ter o mesmo pensamento, mas é um pensamento errado. E isso não resolve nada. Não soluciona o problema. Então, quando Paulo fala aqui, tenham o mesmo pensamento, é porque isso na língua grega é muito enfático, isso na língua grega. É algo que aponta não para o modo de pensar delas, não para o modo de pensar do ser humano, do indivíduo, não para o modo de pensar de Evódia e de Síntique, e sim para o que Paulo disse lá no capítulo 2, o modo de pensar de Cristo. É esse modo que as duas precisam ter. É esse modo que nós precisamos ter. Por quê? Porque se elas estão se desentendendo dessa maneira, é porque nenhuma delas está tendo o modo de pensar de Cristo. Porque se uma das duas tiver esse modo de pensar de Cristo, não vai ter briga. Não vai ter briga, porque elas estão com esse pensamento, elas estão com essa mudança de mente e tendo a mente de Jesus, procurando ter os pensamentos de Jesus, os ensinos de Jesus. Então, se uma delas tiver, apenas uma vai querer briga e a outra não. Então, a explicação do capítulo 2 é que Cristo abriu mão do seu direito de ser reconhecido como Deus. Jesus não se apegou ao seu direito, mas Jesus se humilhou, assumindo uma forma de servo. Jesus se sacrificou pelo bem dos outros, mesmo não tendo obrigação de fazer isso e mesmo estando no direito de não fazer isso. Mas por que ele faz? Porque ele se coloca no lugar do outro. O ponto aqui é que Cristo abriu mão dos seus direitos. E quando nós estamos trazendo para a nossa realidade, para a realidade que estava acontecendo na igreja de Filipos, um distanciamento no relacionamento, uma intriga, um embate ali nos relacionamentos,
O que nós conseguimos entender com isso, com o exemplo de Cristo, é que todo conflito se resolve quando alguém abre mão dos seus direitos. Todo conflito se resolve quando alguém abre mão dos seus direitos. Mas sabe o porquê nós não queremos fazer isso? Porque nós achamos que isso é fraqueza. Nós achamos que isso é uma espécie de covardia. Por isso nós não queremos fazer. E sabe o porquê? Por que nós não fazemos isso? Ou por que nós achamos isso? Porque nós temos, quem sabe, por vezes a mente do mundo. Porque a nossa mente, por vezes, não está, como Paulo está dizendo aqui em Filipenses 2, não temos a mente de Cristo. Por quê? O mundo diz, você não pode perder uma discussão. Você não pode perder um debate. Você não pode perder um argumento. Você não pode, de maneira alguma, perder a razão. Você não pode. O mundo diz isso. O mundo tem aquela frase assim, se você apanhar em casa, você vai apanhar. Se você apanhar na rua, você vai apanhar em casa quando você chegar também. Então, para o mundo, nós não podemos ter fraqueza. Nós não podemos mostrar limitações, as nossas limitações. Para o mundo, nós sempre temos que ter razão. Essa é a mente do mundo. E é por isso que os conflitos não se resolvem. É por isso que só é colocado que panos quentes em cima dos conflitos, mas eles continuam lá. É por isso que nós podemos ver que alguns conflitos são apenas jogados para baixo do tapete, varrido para debaixo do tapete, mas eles continuam lá. Eles estão escondidos, mas eles estão lá. Só quando a mente muda, só quando a mente se renova e experimentamos o modo de pensar de Cristo, que é experimentar um modo de pensar com humildade, com humilhação, é que conseguimos resolver os conflitos. Só aí então podemos provar da verdadeira alegria de termos relacionamentos verdadeiros. De ter, como já falamos, a cooperação verdadeira, a paz verdadeira, mas também relacionamentos verdadeiros. Por que falarmos disso? Porque não tem coisa pior para cancelar a nossa alegria do que conflitos de relacionamentos. Não tem coisa pior para roubar nosso contentamento do que quando estamos de mal com os outros, de quando estamos pensando mal dos outros. Nada destrói mais a nossa alegria do que quando nós temos esse espírito, quem sabe um espírito crítico, de pensar apenas no pior para as pessoas ou diante das relações que temos com essas pessoas. Essa sensação sempre de que os outros estão errados. Não tem nada pior do que esses sentimentos. E é por isso que para que o conhecimento verdadeiro aconteça, é por isso, para que a plena satisfação em Cristo aconteça, é que nós precisamos viver em paz uns com os outros. Nós precisamos viver em paz, porque se não vivermos em paz uns com os outros, jamais haverá um verdadeiro contentamento. Se não vivermos em paz uns para com os outros, jamais haverá um verdadeiro relacionamento. Precisamos entender isso. E olha como Paulo termina. Ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Olha o que Paulo diz. Se vocês fizerem isso, se vocês pensarem de acordo com Cristo, se vocês imitarem as atitudes de Cristo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração
e a mente de vocês em Cristo Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo aqui, Evódia e Sintique, vocês não vão brigar mais. Tendo esses pensamentos de Cristo, vocês não vão brigar mais. Evódia e Sintique, vocês vão viver agora em paz. A paz de Deus vai guardar o coração de vocês. Versículo 9. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Como resultado de imitar o modo de pensar de Cristo, nós iremos experimentar uma paz que excede todo o entendimento. Só provando, só através de provarmos do que Cristo, do modo de pensar de Cristo, nós estaremos em paz. Uma paz que excede todo o nosso entendimento. Nós estaremos com aquele que é o Deus da paz, com aquele que nos guardará desses conflitos destrutivos, desses conflitos destruidores, que vêm para roubar, matar e destruir. Mas o segredo, o que nós precisamos entender aqui nessa noite é que nós precisamos ter o mesmo modo de pensar de Cristo. E para simplificar isso, Paulo nos dá 3 atitudes aqui, nos mostra 3 formas para que nós também, assim como ele faz essa comparação ou essa exortação para o povo de Filipos, essa exortação também é para nós. Quando ele diz no versículo 4, 5 e 6, alegrem-se sempre no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo, em um outro texto, ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo conseguiu ver isso na vida de Cristo. Cristo fez isso. Essas, sem dúvida, foram atitudes que Cristo teve, atitudes essas que mostram para nós a sua mente, a mente do Senhor, mostram para nós o seu modo de pensar. Diante das situações mais adversas que ele enfrentou, Cristo mostra isso para nós. E agora Paulo diz, façam isso também. Quanto da nossa mente já mudou? Quanto da sua mente já mudou? Se ainda temos pouco de Cristo, nós temos agora essa oportunidade de nos rendermos ao Senhor e pedimos para que venha uma renovação em nós, para que venhamos a não ter mais pensamentos na carne, pensamentos que nós, por vezes, temos, que possamos ter pensamentos de Cristo. Assim como os pensamentos de Cristo, pois a marca fundamental da mente de Cristo ela é a humildade. E nós só vamos conseguir pedir, orar, clamar isso ao Senhor se nós tivermos humildade. Precisamos pedir isso ao Senhor, nós precisamos abrir mão dos nossos próprios direitos para o bem do próximo, para o bem do outro. Nós precisamos ter empatia, nos colocarmos no lugar do outro. E Cristo fez isso. Cristo fez isso de uma forma alegre. Cristo fez isso tendo uma moderação. E Cristo fez isso com uma total dependência no Senhor. Nós precisamos fazer isso com alegria. Nós precisamos fazer isso com moderação. Mas, acima de tudo, nós precisamos fazer isso com uma total dependência no Senhor. No Senhor. Que possamos fazer isso e que, desse modo, possamos perceber que quando nós tivermos o mesmo pensamento de Cristo, nada pode cancelar a nossa alegria. Nada pode abalar os nossos relacionamentos. Assim como falamos desde o primeiro dia, nada pode abalar o nosso sentido de cooperação, nada pode abalar o nosso estado de paz, nosso estado de espírito, porque estamos no Senhor. E finalizando, nada pode abalar nada pode cancelar
os nossos relacionamentos. Que possamos ter essa atitude que Paulo viu em Jesus. Que nós possamos ler as Escrituras, meditar nas Escrituras e vermos, observarmos essas atitudes que Cristo teve, que assim nós possamos segui-lo. Que possamos colocar em prática o que ouvimos aqui durante essa semana e durante a nossa caminhada. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Vamos orar mais uma vez, Pai? Nos entregamos na Tua presença, diante agora do final dessa série, de tudo que ouvimos sobre cooperação, paz, relacionamentos. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a colocarmos tudo isso em prática. Não apenas ficar conosco, mas que também possamos transmitir o que ouvimos a pessoas também que precisam, ó Deus, ouvir e aprender mais do Senhor. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas, o centro dos nossos pensamentos, para que esses pensamentos possam gerar ações, conclusões que engrandeçam o Teu santo e bendito nome. Nós te agradecemos, te louvamos por essa semana e por tudo que, ó Deus, o Senhor já tem cuidado de nós, o tempo que o Senhor tem nos guardado. Em nome de Jesus, amém. Não saia daí, nós temos um tempo de encontro agora, tempo onde você pode acessar esse QR Code que está aparecendo na tela do seu computador, do teu celular e participar conosco de uma sala de bate-papo. Nós esperamos você, que possamos nos ver lá e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua casa, esteja sobre toda a sua família, não apenas no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e tenha uma boa semana na presença de Jesus.